Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Assentados. Então hoje, nesta festa, a festa do Espírito Santo, esta festa tão grandiosa para o nosso espírito, mostrando essa grande força de Deus na nossa vida, e cada um de nós vai sentindo, à medida que a gente vai vivendo, nós sentimos esta ação de Deus na vida. Primeiro, o nosso coração. Temos às vezes atitudes, mas mesmo assim pensamentos que vêm de Deus. E logo em seguida a gente coloca atitudes pensadas e realmente agindo como Deus gostaria que cada um agisse. Então isso tudo é o Espírito Santo. E nós temos que estar preparados para esse Espírito. E é por isso que a gente recebe na nossa crisma 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. Então, dentro do sacramento da crisma, a gente recebe os 7 dons. Então, hoje, como é o dia do Espírito Santo, novamente eu vou comentar sobre cada um desses 7 dons. E eu gostaria que cada um se colocasse fiel a esta palavra e pedir para a sua vida o que te falta, o que você precisa dar uma renovada na sua vida, reavivar mais este dom do Espírito Santo. Tomara que os 7 estejam acontecendo na nossa vida, mas qual que às vezes está adormecido, que eu preciso acordar, que eu preciso colocar uma energia a mais na minha vida para que esses dons do Espírito Santo passem a fazer parte da minha vida. Então eu vou colocar as 7 palavras aqui na frente, bem concreto, para que a gente não esqueça, e a gente sempre possa lembrar sobre esses 7 dons. Todo mundo que foi batizado e foi crismado recebe de Deus esses 7 dons do Espírito Santo. O primeiro dom do Espírito Santo, pode colocar aqui na frente, é o dom da sabedoria, Esse dom da sabedoria é o dom de perceber o certo e o errado. Engraçado, É essa grande luta da nossa vida. O que está certo? Espera só um pouquinho, não vai colocando tudo agora não. É para ser bem didático. O certo e o errado da minha vida. O que eu preciso na minha vida? O que é certo? O que me prejudica? Qual o caminho que eu devo tomar na minha vida? Então, o que prejudica o projeto de Deus na minha vida? O que prejudica? Então, é esse primeiro dom, o dom da sabedoria. E não é buscar as vantagens deste mundo, não. É buscar o bem supremo. É buscar as coisas de Deus na nossa vida. Então, esse é o primeiro dom que a gente recebe quando a gente é crismado, o dom da sabedoria. O segundo dom é o dom da inteligência. Aqui não é aquela inteligência de sala de aula, de QI, não é esse. É entender os sinais da presença de Deus. Interessante, Às vezes nós somos assim, acontece alguma coisa na vida, aí a gente fala assim, é Deus me avisando. E às vezes é mesmo. Porque você é tão teimoso, você é tão cabeça dura,
Porque às vezes tem que acontecer alguma coisa para você não enxerga. Você não enxerga. Deus está te falando, só falta Ele aparecer na sua frente. Mas não adianta, né? Acho que mesmo se aparecer na sua frente, você é tão egoísta, pensa só em realizar a sua vontade. Coitado de Deus, né? Deus não tem lugar nenhum. Então, é este dom da inteligência que nos torna pessoas humildes, simples. Essa relação da gente pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa vida, porque todo domingo a gente escuta a palavra de Deus. Eu estou trazendo para a minha vida, eu estou trazendo para a minha vida, porque não adianta escutar se a gente não coloca na vida. Então é o dom da inteligência, é esse dom que a gente recebe que coloca a palavra de Deus e a palavra de Deus na minha vida. Olha que beleza, né? Aí a gente começa a entender mais. Olha, Deus está me falando de mil maneiras, porque existe 1000 razões para a gente crer em Deus, mas você pode ter certeza, tem 1000 razões para você não crer em Deus. Então qual o caminho que você vai tomar? Então é pelo dom da inteligência. É pelo dom da inteligência que você começa a escutar Deus até na natureza. Só que a gente só sabe reclamar, né? Está frio, a gente reclama. Está quente, a gente reclama. Nem no tempo a gente é capaz de perceber os sinais de Deus. Olha para o céu estrelado, a gente acha ruim. O céu está cheio de nuvem, a gente acha ruim. Engraçado, né? A gente nunca está bem. Será? Será que tem que ser sempre assim? Eu nunca posso estar bem? Será que eu não posso olhar às vezes um céu todo fechado e ter esperança? Será não? Então é o dom da inteligência. E olha que às vezes esse dom tem faltado em nós, né? É um dom que a gente tem que pedir muito a Deus. O terceiro dom é o dom do conselho. Pode colocar a palavra. É o dom de saber discernir caminhos e opções, né? Que caminho que eu vou tomar, que opção na minha vida, saber orientar, escutar, saber escutar, viu? Porque às vezes a gente não escuta, entra aqui e sai aqui, ó. Ou a gente escuta o que a gente quer, né? E às vezes a gente erra tanto na escuta. Animar a fé, é o dom de animar a fé. Às vezes a gente está desanimado, sabe? Frente a todos os desafios da vida, a pessoa está desanimada. Então o dom do conselho é esse dom de animar a fé. Você escuta, você fala. Olha que dom bonito, né? Por isso que é bom a gente aconselhar as pessoas. Quem que eu estou buscando para eu aconselhar? É importante a gente saber isso. Como que eu falo para as pessoas? Um conselho, né? Às vezes a gente teve algumas experiências negativas, a gente acha que a nossa experiência é negativa. Eu falo isso para muito mãe e pai de adolescentes, porque às vezes a mãe não deu certo no casamento, às vezes o pai não deu certo no casamento, aí fala assim: homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. É um negativismo da sua experiência pessoal. Aí você vai dar um conselho para o adolescente, como que o adolescente vê a vida? Será que ninguém presta? Será que ninguém presta? Então é o dom do conselho. Até para a gente aconselhar as pessoas, a gente tem que ter prudência, a gente não misturar aquilo que foi experiência positiva ou negativa sua e julgar na vida dos outros. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter discernimento. Então, pedir a Deus o dom do conselho. E quantas pessoas que necessitam de nós, né? Quantas pessoas? O quarto dom, o dom da fortaleza. Esse dom pode parecer fácil, né? É o dom de resistir às seduções. Quantas coisas, né? A falta de tempo, o nosso tempo para Deus, e aí que entra tantas coisas que vão tomando a nossa vida. De ser coerente com o Evangelho, a nossa vida tem que ser coerente, uma confiança incondicional em Deus,
é o dom da coragem. Então, o dom da fortaleza é o dom da coragem. Que o sim seja sim, que o não seja não. Então, antes de você falar sim, pense. Antes de você falar não, pense. Por quê? Depois que falou, está falado. Então, é o dom da coragem. É o dom que nos anima a realmente vivermos a verdade. O quinto dom é o dom da ciência. É o dom de saber interpretar a palavra de Deus. Não precisa entrar na faculdade. É muito bom fazer um curso bíblico, parabéns, para a gente conhecer o povo, o costume, as tradições. Mas esse dom te coloca na vida muito mais assim, atrás das entrelinhas da palavra de Deus. Você vai entendendo, você vai interpretando o que Deus quer de você. E às vezes hoje você não entende, mas amanhã você entende tudo. É muito interessante, né? Então, é o dom também do pensamento de Deus sobre nós. O que Deus pensa sobre mim? O que Deus quer da minha vida? Interessante, né? Esse dom da ciência é um dom que a gente recebe da gente perceber assim, o que Deus está me pedindo? Olha, se a gente vive não segundo a vontade de Deus, nós vamos dar com os burros na água, nós vamos quebrar a cara. Por isso que a gente quebra muita cara, porque falta esse dom. Nós temos esse dom, mas a gente não escuta esse dom, a gente não reza, a gente não pede o Divino Espírito Santo. Você já tem esse dom, falta você limpar. É igual um vidro sujo. Você pode olhar lá para fora, mas está tudo sujo, está precisando passar álcool, está muito poeira, tem que ter barro. Você está precisando mesmo dar uma faxina na sua vidraça. Então esse dom é um dom muito importante, o dom da ciência. O dom da piedade é o sexto dom. É o dom de estar sempre aberto à vontade de Deus, procurando agir como Jesus agiria. É a pergunta nossa. Nesse caso, o que Deus faria lá na minha casa? Eu estou com um problema. Aí esse dom me dá essa capacidade de eu refletir. Nesse caso aqui agora, com essa dificuldade, às vezes é um marido que às vezes está dando um pouco de dificuldade, uma esposa de dificuldade, um filho. Aí a gente pergunta, como que Deus agiria? Interessante, sabe? É esse dom que nos coloca nesse sentido de atenção à vontade de Deus. É o gosto de amar e servir a Deus. Então a gente se sentir bem servindo a Deus. É o dom da piedade. O último dom, temor de Deus. Às vezes fica parecendo a gente ter medo de Deus. Não é a gente ter medo de Deus, né? Porque essa palavra pode trazer, às vezes, esse significado. Não é isso. É o dom, é o medo de ofender a Deus. É o medo de você estar ofendendo a Deus. Então, é a gente ser fiel a tudo aquilo que é de Deus, na prudência, na humildade, no amor. Então, estão aqui os 7 dons que todos nós recebemos, muito importantes para a nossa vida. É o que dá o sentido de tudo, é o que motiva a cada um de nós, faz a diferença. Quando a gente coloca na nossa vida esses 7 dons, acaba que a gente vive diferente, nós somos muito mais felizes, a gente quebra muito menos a cara, muitas imperfeições são diminuídas quando a gente coloca-se na disposição a esses 7 dons. Então vamos ficar de pé e vamos pedir nesse momento que Deus possa enviar e possa nos ajudar a compreender ainda mais esses 7 dons que nós recebemos.